Quando a gente fala de vale, a gente está falando a respeito de um território que ele tem um relevo que parece assim, ó, eu vou dizer mais ou menos para vocês o que parece. Ele vai parecer como se fosse um prato, tá? Ele tem a parte mais funda embaixo e tem umas paredinhas ao redor que são ali as serras, né? Alguém que já foi para a serra aqui em Tabuleiro? Eu já. Pronto. A serra não é mais alta do que aqui? Então, a serra não é mais alta do que aqui? Então, só que ela não chega a ser uma montanha, né? É um Não, morrinho. não é uma montanha grandona, dá pra ficar lá. Eu já subi ela todinha já. Pois é. Então, o vale, ele vai ser esse território. Ele vai ter uma parte mais funda e plana e vai ter alguns morros, algumas pequenas montanhas ao redor, né? Então, o vale é uma região mais baixa, né? Na questão, assim, do relevo. Então, a gente precisa ver que o Vale do Jaguaribe faz parte do Ceará. E o Ceará, ele vai se dividir em 7 regiões que a gente chama de mesorregiões. Essas regiões, elas têm característica social diferente ou semelhantes. E também vai ter economia diferente ou semelhante, né? Então, essa divisão foi criada pelo IBGE. A gente já sabe o que é IBGE, Instituto Brasileiro... Isso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E aqui estão expostos para vocês nesse mapa as mesorregiões, tá? Então a gente tem a região noroeste do Ceará, a região norte do Ceará, a região metropolitana de Fortaleza, o sertão, o centro-sul, a região sul e o Jaguaribe, que é onde Tabuleiro do Norte está, tá bom? Se você puder desligar o seu microfone aí um pouquinho, ajuda bastante na hora da aula, tá bom? Porque assim você ouve melhor e aí o áudio da sua casa, ele acaba que não vai pro YouTube. Então aqui, ó, cada uma dessas regiões que a gente viu aí nesse mapinha, se você tiver aí o livro, você vai abrir aí na página 11, tá? Cada uma dessas regiões vão ter aí os seus próprios costumes, tem o seu próprio tipo de relevo, de solo e atividades econômicas próprias também. Vocês vão ver que a Tabuleiro do Norte tem outro tipo de atividade econômica do que em outros lugares. Por exemplo, eu vou destacar aqui algumas para vocês. Ó. Nessa região aqui, ó, do Vale do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte está inserida aqui. Aqui é a região próxima de Fortaleza. E aqui é a região sul. Vou destacar essas 3 regiões. Nessa região aqui, a gente tem a cidade de Juazeiro do Norte, que ela vai ser uma cidade que ela vai ter características religiosas. A região metropolitana de Fortaleza, ela é conhecida pelos seus serviços e pela parte turística que tem a ver ali com as praias. E a região do Vale do Jaguaribe, ele é mais conhecida pela questão de serviços. Tabuleiro do Norte, por exemplo, é conhecida pelo transporte de cargas, porque é a cidade dos caminhoneiros. Então, cada parte do Ceará vai ter aí uma atividade econômica também diferente, né? Então, aqui a gente vai ter também culinária, né? Os pratos típicos diferentes, né? As características geográficas. Por exemplo, na parte do sertão, que é essa parte aqui, ó, dos sertões. Aqui vai ser mais seco, aqui é a região mais árida. Aqui é onde vai ter realmente chuva em grande escassez, né? Então, essa parte aqui é a parte mais seca, né, do nosso Ceará. E a gente pode perceber também que no período da colonização, os transportes eles eram fluviais. O que significa isso? Transporte fluvial. Era através do rio, né? Através do rio. Então eles precisavam de quê? De jangadas, de pequenos barquinhos, né? Porque eles iam de um lugar a outro através da correnteza dos rios. Então, a gente tem um rio muito conhecido que ele chega e para aqui na nossa cidade. Alguém sabe o nome desse rio? Jaguaribe? Isso. Se é a região do Vale do Jaguaribe, então a gente tem aqui o rio Jaguaribe. Que é aquele rio que você já foi ali comer um peixe, tomar um banho. Ali é o rio Jaguaribe, tá? Aí a gente vai ver aqui outras coisas. A gente vai ver que o Vale... Você teve um piquenique ano passado? Não. Ali o piquenique ano passado... Não sei onde é que vocês foram ano passado. A gente não sabe ensinar a gente, não.
Não, eu acho que ali foi no Riacho Quixeré, que Foi no ano retrasado. ali eu fui também. No ano retrasado eu fui com outro quinto ano. Vocês estavam no terceiro ano com tia Silvia, não foi? Não. Não? Quem foi o terceiro ano de vocês? Mas foi de Filânia. Pronto, foi isso mesmo. Aí a gente foi lá pra região ali do Riacho Quixeré, que agora chama Riacho Tabuleiro, né? Estilo tartaruga. Isso, muito bem. Espaço da Alegria, que é atrás de primeiros espaços. Isso, exatamente. Ali era chamado Riacho Quixeré, agora é Riacho Tabuleiro, certo? E o Vale do Jaguaribe, ele teve um importante processo aí, né, de ocupação das terras, porque é uma região que fica no interior do Ceará, né? Então essas regiões, elas ocuparam aí, elas eram ocupadas por várias várzeas, campos grandes assim, né? E os primeiros colonizadores construíram o que ali? As fazendas de criação de gado e de cultivo de agricultura de diversos alimentos. Então, no período colonial, o Vale do Jaguaribe ele foi muito conhecido aí economicamente pela produção da carne de charque, que é aquela carne seca, salgada, né? E também ali na região do Aracati teve a produção do algodão, né? Aí o Vale do Jaguaribe ele tem 17 mil quilômetros de extensão territorial, tem 21 municípios. Alguns deles você já deve ter ouvido. Alto Santo, Aracati, Hererê, Fortim, Ibicuitinga, Icapuí, Iracema, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte, nosso amado Tabuleiro do Norte, né? Oi, tia. Oi. Namorada da minha mãe mora em Russas. E também a maior parte da minha família fica lá em Alto Santo. Principalmente minha mãe que morava lá. Com certeza vocês devem ter parentes em alguma dessas regiões que eu falei. E aí a gente vai ter 4 divisões, né? Na verdade, as mesorregiões também têm subdivisões. A gente tem aqui, ó, a região do Baixo Jaguaribe, do Médio Jaguaribe, do litoral do Aracati e a Serra do Pereiro, né? O nosso Tabuleiro do Norte, né? Ele está aqui, ó, na região do Baixo Jaguaribe, que é uma região que tem aproximadamente aí 329 mil habitantes, né? Sendo que aqui Tabuleiro do Norte está hoje entre 29 mil e 30 mil habitantes, né? Está dividido aí em 10 municípios, que são esses que vocês estão vendo aqui, e a área territorial é de quase 10 mil quilômetros quadrados, tá bom? Aí a gente consegue ver que a economia do Vale do Jaguaribe, ela sempre vai ser relacionada aí com a agropecuária, com a indústria e com os serviços. Então você vê aqui, a gente tem uma foto ilustrando a agropecuária, comércio e os transportes de carga muito conhecidos aqui, né, na região de Tabuleiro do Norte. E essa região aqui a gente conhece como região semiárida. Por que semiárida? Semi significa quase, árido significa seco. Quase seco, porque chove menos, né, menos tempo no ano. Então, a ideia é que chova durante 4 meses no ano e fique 8 meses seco, né? Essa que é a ideia. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pode perguntar. Desde pequeno eu sei que existe caminhoneiro, mas desde pequeno eu nunca sei pra que serve os caminhoneiros. Caminhoneiros, eles fazem o transporte das cargas, ou seja... vamos dizer que você... e não somente isso, são várias coisas. Todos os produtos que abastecem a nossa cidade vêm através dos caminhoneiros. Então, se os caminhoneiros não trabalhassem, você não teria produtos no supermercado para comprar, né? Passaria fome. Eu pensava que todo mundo para ganhar dinheiro. Por isso que a gente trabalha. Lucas, você lembra quando a gente estudou sobre o transporte de comida, essas coisas, sabe? Que a cidade pequena é conectada à cidade grande, sabe? Então, os caminhoneiros que fazem esse transporte. Isso. E não é só de alimentos para o supermercado.
né? Eles também Tem transportam. de ferro, minério, essas coisas. Assim, Eles também transportam para cidades do De zona interior. rural para zona urbana é caminhão, não é carreta. Aqui também é caminhão. Muito caminhão, né? Porque eles transportam de tudo. Eles transportam alimentos, medicamentos, tudo que tem no comércio. Vem através do transporte de cargas dos caminhoneiros. Os caminhoneiros são basicamente a base econômica da cidade de Tabuleiro, né? Se não tivesse o trabalho o pai da minha vizinha é caminhoneiro. Isso, aqui quase todo mundo é. E se não tivesse esse trabalho, a cidade não teria... E ele transporta brinquedo. Isso. Você tá vendo? São diversos produtos que são transportados. Oi. Que meu pai, ele só é caminhoneiro porque A ReHap deve receber 3 carros de brinquedo no mesmo dia. A ReHap. Pois é, o trabalho deles é muito importante. Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que foi no ano passado ou em 2018, que houve uma greve dos caminhoneiros. Eu lembro. E a gente passou... Aí coisa por causa do preço da gasolina. Isso, aí a gente teve um problema bem sério. Por quê? Porque como os caminhões também transportam combustível, os combustíveis não estavam chegando nos postos. E aí o combustível ficou muito caro, né? Porque é isso que acontece quando o produto ele tem muita procura, ele fica muito caro, né? E aí os alimentos também no supermercado começou a ficar mais caro. Tudo porque o trabalho deles, que é muito importante, deu uma paralisada. Então a gente sabe que eles são muito importantes. Oi. Até a minha professora do reforço fez greve também. Pois é. eu vou Em algumas escolas. quando funciona, tá bom? Certo. Então aqui, ó, essa última listinha que a gente tem aqui, ó, na nossa página 13, ela tá mostrando o número da população, mais ou menos, né, estimada, segundo o ano de 2017, em cada região aqui do Vale do Jaguaribe. Tabuleiro do Norte, aqui tá constando que tem 30 mil habitantes, mas esse número pode variar, porque essa pesquisa aqui, ó, foi estimada em 2017, né? Aqui vocês têm algumas atividades para você responder no seu caderno, tá vendo aqui, ó? O Ceará está dividido em 7 mesorregiões, mas é tarefa de casa, tá bom? O Ceará está dividido em 7 mesorregiões. Mesorregiões é isso aqui, ó, que a gente acabou de ver na página 11, se não me engano, é isso? Aqui, ó. O prato de cidade. Não, mesorregiões são as divisões do estado do Ceará, entendeu? São essas divisões que a gente acabou de falar que estão dentro do estado do Ceará. Então, lá na primeira questão, você vai colocar esses nomezinhos aqui, ó, tá? Tá perguntando qual é o nome das 7 mesorregiões do Ceará. Aí você vai colocar esses nomezinhos aqui, tá? Aí, voltando aqui nas perguntas, ó. Qual a mesorregião que pertence ao município de Tabuleiro do Norte? A gente já sabe que é a região de Jaguaribe, né? Aí tá aqui, durante o período colonial, o Vale do Jaguaribe destacou-se economicamente produzindo o quê? Você vai lá no texto, lê os textos, que tá dizendo aqui o que foi produzido. É só ler e interpretar os textos, tá bom? Além de mesorregiões, o Ceará possui micro-regiões. O Vale do Jaguaribe é dividido em 4 micro-regiões, certo? Aí a gente tem as micro-regiões do Vale do Jaguaribe, né? Que estão aqui, ó, nessa página aqui, ó. Ó, são essas aqui, ó. As 4 micro-regiões, ó. Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Litoral do Aracati e Serra do Pereiro. Essas são as 4 micro-regiões, né? Aí aqui, já a gente vem aqui para a bandeira, né? Aí aqui tá perguntando assim, ó. Escolha uma micro-região do Vale do Jaguaribe e pesquise sobre a principal fonte de renda de cada município. Isso aqui é uma pesquisa que você vai fazer na internet. Mas se você pesquisar aí, por exemplo, sobre a região onde o Tabuleiro do Norte está, você já vai saber que a nossa economia, né, ela é baseada na agricultura, pecuária e o transporte de cargas pelos caminhoneiros. E a 6, observe a tabela da população estimada em 2017. Qual município é o mais populoso e qual é o menos populoso? Você vai olhar aqui, ó. Qual é o mais populoso e qual é o menos populoso, certo? É a bandeira do Ceará, tá certo? Então, ela tem as cores verde e amarela, semelhante à bandeira do Brasil. Tem um círculo no centro, semelhante ao do Brasil, só que não é um círculo azul. É um círculo branco.
e dentro a gente tem um brasão. E esse brasão, ele tem alguns detalhes, só um minutinho. Ele tem alguns detalhes e esses detalhes têm significados, tá? E são esses significados que a gente vai falar daqui a pouco. Essa bandeira aqui é a de Tabuleiro do Norte, tá? Ela é toda azul, com um círculo no centro. E aqui a gente tem o mapa da região de Tabuleiro do Norte, ó. E tem 3 estrelas, né? Essas 3 estrelas, elas representam os 3 distritos de Tabuleiro do Norte. Esse aqui representa Peixe Gordo. Esse aqui, Tabuleiro do Norte, aqui o centro. E esse aqui é Olho d'Água da Bica, certo? São os 3 distritos. Eu já vi essa bandeira, a bandeira do Ceará e a bandeira do Brasil lá na coisa do banco. Tem 3 bandeiras, exatamente. Né? E isso daqui, ó, é a representação das carnaúbas. Que a carnaúba, ela é um patrimônio histórico preservado, né? Patrimônio ambiental também preservado aqui no estado do Ceará. Por isso que aqui, ó, na bandeira... de carnaúba. Porque por isso que aqui na bandeira do Ceará também tem a representação da carnaúba, como patrimônio histórico e ambiental protegido na região do Ceará. Tá vendo? Eu achei que era um ventilador marrom. Não, mas é a carnaúba, tá? Então o Ceará, ele é um dos 9 estados brasileiros que fazem parte da região Nordeste, né? Tem uma área bem extensa, com mais de 148 milhões de metros quadrados, né? E faz fronteira com outros estados. Faz fronteira com o Rio Grande do Norte, com Pernambuco, Piauí e Paraná. Paraíba. Paraná é no sul. Ó, a gente tá vendo aqui, ó, que a bandeira que representa o estado do Ceará foi criada em 1922, né? E depois, sofreu algumas mudanças, mas hoje a gente tem o brasão, né? Colocado ali desde 2007 por uma lei estadual. E as cores que a gente vê na bandeira do estado do Ceará é o verde, o amarelo e o branco. Parecido com a bandeira nacional, certo? E aí a gente vê o significado dessas cores, né? O brasão de armas foi criado em 2007, né? É um termo, né, que surgiu a partir dos escudos usados como as armas para representar tipo uma família, né? Então, no caso dos estados brasileiros, os símbolos representam orgulho e honra de cada região. E no caso do Ceará, orgulho de ter a carnaúba como parte da sua vegetação nativa, né? Aí a figura do escudo tem 7 estrelas. Essas 7 estrelas vão representar as mesorregiões que a gente acabou de estudar, né? Elas foram mantidas na versão anterior do desenho, dentro do brasão. O pássaro, que é uma versão antiga, que era a pomba antes, né? Hoje parece mais uma andorinha, vai representar a liberdade. E a gente tem aqui nesses símbolos ainda o farol do Mucuripe, né? Que representa aí fortaleza, certo? Que o farol do Mucuripe antigamente era uma grande fortaleza na região, certo? E a gente tem ali a representação da carnaúba e o sertão nordestino, né? Que a maior parte dele está inserida aí também nessa região do Ceará, tá certo? E por último a gente tem aqui a representação do mar e da jangada, né? Que trabalham aí a questão aí também da fonte turística e também de consumo, né? Cearense. E também o fogo e o sol ardente, né? Que vão representar aí a cultura vibrante, né? Do nosso território, certo? O verde vai representar aí a vegetação nativa, o amarelo vai representar aí as riquezas da nossa região, certo? Opa, aqui é atividade, opa! E aqui está a nossa região de Tabuleiro do Norte, certo? Aqui estão as ruazinhas, ó, para vocês verem que a nossa região, ela foi planejada, tá vendo? As ruas bem colocadinhas, uma do ladinho da outra. Então a gente tem aqui uma região legal, bem nossa colocadinha. cidade foi planejada. Sim.